DuduCast começando agora mais um episódio. Dessa vez estamos recebendo o nosso amigo Diógenes da TL Multimarcas. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, obrigado, Felipe. Diógenes. Obrigado, Dudu. Boa tarde, pessoal, telespectadores. Muito obrigado porque você aceitou o meu convite, que eu já tinha especulado, planejado um dia quando fui lá na loja fazer um vídeo de parceria. Digo, Diógenes, nessa conversa que a gente teve, tá tendo aqui, poderia fazer um podcast, não foi assim? Foi. Faz tempo? Faz meses, né? Faz 3-4 meses. 4 meses, mais ou menos. São projetos. Né? São projetos em que eu acredito que quem tem a vontade já tem a metade. E o que eu acho melhor é que é o seguinte: as minhas coisas parecem coisas de doido, né? Mas eu sempre encontro outro doido que nem eu. Porque a gente conversava, né? Tinha um projeto aí paralelo e tudo. Uma TV digital. Eles, não, vamos. De repente, eu fui cortar o cabelo. Ele disse, terça-feira. Eu disse, o que, macho? É o podcast, o que podcast, meu filho? Eu já aluguei lá. Eu disse, meu irmão, como é que tu fala um negócio desse? Mas Isso realmente, foi da hora. todo mundo que pensa um pouquinho fora da caixinha tá achado de louco, né? Ainda bem que existe a gente, né? Os loucos, pra fazer alguma coisa. Não, eu lembro que quando eu estava trabalhando em outra empresa, todos os dias, quando eu chegava, quem passasse por mim era. No tempo eu trabalhava de tarde, boa tarde. Podia ser o SG ou o gerente da fábrica. Quem fosse. Boa tarde. E a maioria das pessoas achava que eu era bestalhado. E que acha até hoje, eu tô nem aí, né? E aí quando eu comecei o projeto de querer cortar cabelo, a posição é doida. Não é nada. Eu vi que dava pra mais. Eu vi que, assim, eu era diferente, o pensamento era diferente, os ideais eram diferentes das pessoas que estavam no meu convívio. E justamente por ser diferente, que elas disseram assim, não, ele é doido. E eu gosto E vale disso. mencionar, assim, né? Porque meu amigo, né? Porque é meu parceiro, não, mas assim, quem vê do início mesmo, Dudu começou depois de todos que estão aqui na cidade. Nada contra os outros barbeiros, mas tem que bater palma pro cara que ele foi o diferencial que tá fazendo, né? 3 unidades. Eu não vou falar demais, não, senão o povo vai pensar que eu tô Te babando, né? Uma coisa que eu compartilho com você, Dudu, essa questão do pensamento de ser quem nós somos, agir da forma que a gente age, né? Sermos autênticos e não se preocupar com a forma que outras pessoas julgam a gente. Né? Porque a verdade é que se a gente for tentar se enquadrar para agradar todo mundo, a gente deixa de ser nós mesmos e a gente deixa de viver a vida, que na verdade o importante é nós sermos, claro que acima de tudo temos que ser pessoas boas, seres humanos que agregam para a sociedade e tudo mais, mas temos que ser autênticos, né? A gente não pode estar tentando se moldar pela opinião de terceiros, Imagina, né? Aí, quantas pessoas gostariam que você fosse do jeito que ela desenhou, que você tem que criar vários avatares, vários personagens. Não dá, não. Não tem como, não. Né, Felipe? Isso mesmo. O povo lá na rádio quando tem entrevista, né? Tem que ter uma equipe maior, né? Você já foi lá, né? Você também vai ser convidado para lá. Tem um operador de áudio, tem um operador de vídeo, mas só que antes de começar eu sou aquela energia. Pá, falo sozinho, esse cara é doido, mas se ele não vir desse jeito não dá certo a coisa. Eu costumo dizer, e foi o que eu aprendi e achei legal, por isso que replico, diz o seguinte: um cara onde eu estava no evento, ele disse que quem mais é visto supera o melhor. Né? Isso parece até que é coisa de marqueteiro. E que até seja. Mas para poder se destacar no meio de tantos leões que exige nos rodeando, principalmente a gente que vive de empreendedorismo, meu amigo, ou se faz uma coisa diferente, ou você vai ser engolido. É todos os dias. Né? Inclusive, eu lembro quando você começou a sua loja, já quero deixar claro que ninguém tá babando ninguém, mas quando você começou a sua loja, tinha outra marca, tinha outro nome, tinha mais alguém que fazia também a mesma coisa que você começou a fazer. Eu quero lhe dizer que eu pensei assim, meu irmão, como é que esse boy vai se destacar? Como é que esse boy vai ter um diferencial competitivo? Verdade, eu fazia análise do seu negócio, que nem eu, até era o meu que eu tinha vontade de ter loja de roupa. Mas eu ficava pensando, como é que esse pai vai fazer alguma coisa que seja diferente? E que, pasme, até hoje eu procuro saber o que você fez para conseguir se manter num mercado tão competitivo aqui na cidade e assim, sendo sucesso após sucesso, sucesso após sucesso. Eu acredito que com a sua loja não é diferente da barbearia, que lá todos os anos a gente tem uns números maiores do que o ano que passou.
Me conte sobre isso. Dudu, particularmente, eu não sou o tipo do cara que estuda demais, que busca muito conhecimento sobre marketing ou sobre diversas coisas. Eu sou o cara simplesmente que acredita que Deus ele me escolheu, eu sou um cara abençoado. Tem muita gente, eu vejo pessoas que são empreendedores e que são mais esforçadas do que eu, são mais dedicadas que eu reconheço isso. Tem gente que busca mais conhecimento e, no meu ponto de vista, como você está dizendo, sem querer ser melhor do que ninguém, evitando comparações, mas acredito que eu consigo ter um resultado tão bom quanto, às vezes até melhor, mesmo sem buscar tanto conhecimento ou sem aplicar tantas estratégias de marketing ou fazer um curso de oratória. Não, eu só busco ser eu mesmo. Como eu disse a vocês, sou uma pessoa autêntica. Essa questão de ter um público jovem também e ter muitos amigos mais jovens do que eu ando muito com os meus clientes. A vantagem de você ser um comerciante numa cidade teoricamente pequena de interior como São José do Rio é porque você não tem clientes, você tem amigos. Então, todo mundo que chega ali na loja, a gente troca aquele network, né? E o meu público-alvo é o público mais jovem. Então, consequentemente, eu falo a língua dos mais jovens, eu me visto como os mais jovens, eu me visto como os meus clientes, como os meus amigos. Então, eu acredito que isso aí foi um diferencial. Embora a concorrência seja grande no meu nicho, tá entendendo? Mas a proximidade com o meu público, entender o que é que eles gostam, o que é que eles estão buscando numa loja de roupa masculina, foi o diferencial para mim, tá entendendo? E querendo ou não, a gente também aprende com nossos concorrentes, a gente também aprende com pessoas que são maiores do que a gente. Do mesmo jeito que a gente tem que ter humildade intelectual para entender que a gente também aprende com aquela pessoa que está começando agora. Eu aprendo todos os dias. Graças a Deus eu me considero novo no comércio. A ADL vai fazer 3 anos de história. Tem gente que abre loja com menos de 1 ano que eu aprendo com o cara. Às vezes o cara não é nem aqui de São José, de outra cidade, mas eu acompanho o Instagram do cara e eu aprendo com ele. Então a gente vai buscando um pouquinho com cada pessoa, buscando referências com cada pessoa e botando a nossa cara, o nosso jeito, o nosso negócio. E graças a Deus, como disse a você, Deus vem abençoando grandemente a minha vida. Através da DL. Já tem a galera do X1, né, que acompanha? Com certeza. Para falar em X1, eu sempre procurei um esporte que eu abraçasse ele. Todos os esportes me abraçam, mas eu queria um que eu abraçasse. Eu nunca fui de futebol. Meu irmão me chamava para jogar bola e quando chegava lá, meu irmão, na hora da sopa, eu ficava puto. Eu sempre fui mole, macho. Eu sempre fui mole. Eu ficava com medo de dar uma lapada no cara e o cara me marcar. E depois querer pegar o cara. Isso é normal, isso é Então, por ser um cara mole, eu nunca fui de futebol. Mas eu sempre gostei do que é competição. Quando se fala de competição, inclusive lá dentro da barbearia, a gente tem uma competição interna entre nós mesmos, que isso movimenta um pouco mais de dinheiro do que movimentar se não tivesse. Mas assim, o seu amor por futebol, por X1, é notório quando o cara olha para você, quando vê você participando, você vibra, você aposta, você incentiva. Isso foi depois da DL e é uma estratégia de marketing para você se conectar? Ou isso já Diógenes era assim? Dudu, é o seguinte, como se você for perguntar hoje para 100 jovens, 100 meninos com menos de 15 anos, perguntar qual é o sonho da vida deles, eu acho que quase todos os 100 ou 95, 90% vai dizer que quer ser jogador. Se pudesse escolher uma profissão, seria jogador de futebol profissional. E comigo não foi diferente. Meu pai tentou ser jogador de futebol, jogou categoria de base, chegou a jogar profissionalmente, muito novo, mas encerrou a carreira jovem. E me teve como filho, né? Aquele pai homem que amava futebol, teve um filho homem, a primeira coisa que ele me deu foi o quê? Uma chuteira e uma bola. Tá entendendo? Então eu cresci nesse ambiente de futebol. Fui incentivado a ele por buscar o sonho de ser jogador de futebol. Meu pai foi o meu grande apoiador na juventude para mim tentar ser jogador de futebol. Nunca fui um grande jogador. Não era aquele menino que o cara olhava assim, rapaz, esse menino aí é diferenciado. Esse aí é craque. Pelo contrário, todo mundo criticava. O cara quer fazer desse menino um jogador profissional à força, não sei o quê. Mas assim, era o meu sonho. Mas tinha força de vontade. Tinha força de vontade. E a gente sabe que no futebol, um time de futebol não é feito só por Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. É mesmo. Tem que ter os jogadores lá da defesa que fazem o trabalho sujo, né? Que carrega a gente no futebol chama os carregadores de piano. É mesmo. E eu queria ser jogador de futebol. Se fosse para ser goleiro profissional, eu queria ser. E sou grato demais ao meu pai por todo o incentivo que ele me deu. E cresci nesse ambiente de futebol, de esporte. Consegui jogar a categoria de base aqui no estado, em alguns clubes do estado. Cheguei a ser campeão estadual sub-19 pelo Palmeiras de Goiânia no ano de 2015. Joguei Copa São Paulo, uma realização para mim é essa. Não sou nem um pouco frustrado por não ter conquistado o sonho de ser jogador profissional, não. Consegui jogar Copa São Paulo de futebol júnior,
Teve uma experiência gigantesca. A gente foi no hotel com os caras da delegação do Flamengo. Os médicos para a aproximação. Nós tivemos a honra de jogar com o Flamengo, que foi campeão da Copinha, onde tinha no elenco o Lucas Paquetá, que hoje é jogador de seleção brasileira. A gente pôde jogar contra ele. Você, querendo ou não, pode dizer que sentiu o gostinho de ser, de ser profissional. Com certeza. A realização do sonho de ser profissional não veio, mas vieram as experiências. E aquilo que você disse, crescer num ambiente de competição foi fundamental para mim, porque sabe uma coisa que eu odeio? É perder. Sou muito competitivo. Eu odeio perder. Eu sei perder, eu sou um bom perdedor também, porque eu sei perder. A gente tem que saber perder na vida. Mas eu odeio perder. O que eu puder fazer para ganhar, eu faço. E assim, você me fez uma pergunta se foi uma questão de marketing, de estratégia, ligar a DL ao X1 ou algo do tipo. Na verdade, foi algo que meio que natural. O que acontece? No período que eu abri a loja, Mangabinha e o X1 estavam em ascensão. Mangabinha era o cara que transmitia, né? Hoje ele migrou para Vaquejada, mas antes ele era do X1 e do futebol de várzea. E hoje aqui em São José, se você for procurar os jogadores profissionais que São José tem, existem, mas são poucos, são a minoria. Mas a quantidade de pessoas que praticam o esporte de forma amadora, que é o futebol de várzea, é gigantesco aqui em São José do Pibu, seja no futsal, no futebol de campo, na categoria de base, e vinha aquela ascensão do X1. Eu comecei a assistir os eventos que tinha com o meu amigo muito doido jogando. Futebol de várzea é essas peladas, é? É, o amador. É onde você não é que o jogador não é remunerado, não tem a marca assinada. Entendi. Sou eu que monto meu time e chamo amigos, patrocinadores para montar um time de futebol. A gente vai montar um terno, botar não só uma laminha, né, pro jogador que tem. Querendo ou não, existe. Quando existe um campeonato, onde no meio do campeonato existe uma premiação, aí vale a pena investir. Você traz um jogador que é diferenciado de uma cidade vizinha, o cara não quer vir a jogar todo. É verdade. O cara quer receber 50 Muitas vezes eu já comprei Diego Mitbull para Nova Cruz, para outra cidade. Não vale. Existem muitas pessoas, inclusive, que não conseguiram ser jogador profissional, mas vivem hoje do futebol de várzea, recebendo essa remuneração que você está falando. Chama de bicho, recebendo um bicho para jogar 100, 150, 200 reais por jogo. Às vezes consegue jogar 2, 3 vezes no final de semana. Faz a diária. Eu não imaginava nunca que isso aí seria bicho. Os caras que ficam lá atrás é carregar piano. Depois geralmente é carregador de piano. Tô aprendendo. É o cara que corre ali para o jogador da frente fazer o espetáculo acontecer. Aí, consequentemente, eu comecei a acompanhar o X1 e eu não vi porquê, não fazia sentido para mim acompanhar e não ligar a minha marca a isso aí, sendo que o meu público era justamente as pessoas que frequentavam a minha loja no início, eram as pessoas que eu encontrava nos eventos de X1. Então, consequentemente, eu fiz aquela parceria, falei com o Mangabinha, um cara extraordinário, um ser humano incrível, me ajudou demais, logo no início. Falei com ele tem uma loja aqui em São José e tal, aparece lá. O cara disse, não, faz o seguinte, vou aparecer lá não, traga a sua bolsa que eu vou pegar aqui. E ele mesmo teve a ideia, eu vou pegar a sua bolsinha e vou falar e vou botar na minha live, vou divulgar no meu Instagram. O cara foi generoso demais comigo. Inclusive, foi justamente na semana onde ele me divulgou no Instagram dele que eu tive um boom gigantesco. Eu tinha começado a loja, mas ainda era algo muito tímido. Então, na semana que ele fez a minha propaganda, veio gente de Monte Alegre, Brejinho, Lícia Floresta, chegou a vir gente de Parnamirim, quer dizer, será que não tem opção de loja de Parnamirim? Já veio gente de Parnamirim para São José, que é a loja que Mangabinha divulgou e tudo mais, então foi muito massa. Um detalhe. E todos os X1, tô no futebol, tô no futsal, tô no futebol de base até hoje. Mas não por questão só de marketing pela loja, né? Muito pela questão de sou apaixonado pelo futebol. Detalhe aí dessa história de Mangabinha. O quão importante é uma parceria, né? Com certeza. Demais. Ele foi um divisor de águas para mim no início. Eu acredito muito nas parcerias. Eu lá na barbearia, meu negócio... Olha, a quinta-feira parece que para mim é o dia da parceria. Deixar um abraço também para o meu parceiro, que hoje Mangabinha saiu do X1, e a gente tem uma pessoa que representa a gente na várzea, que é Pelezinho. Meu amigo Pelezinho, meu parceiro. Tem uma parceria fechada com ele aí. Vitalícia. Inclusive Pelé era para estar aqui do meu lado. E ele sempre participa. Você é prova disso, é porque não deu para ele estar aqui com a gente. Mas ele disse que tem um compromisso. Mas outra hora você vai estar aqui novamente. Eu quero você junto com o Pelé, porque eu gosto do X1, mas eu não sou de futebol. Homem, o X1 as lives dele lá, macho. As lives dele eu fico assistindo, fico acompanhando. Já gritei bem pouquinho com o Vitor doido de Barreto. O certo era você investir em guia jogador, faça um terno pra guia e bota ele pra jogar. Guilherme, né? Guilherme só quer estar assistindo, bota ele chama de choque. Choque é o confronto, é botar pra jogar. Bota aqui pro choque. Se quiser fazer um duelo ali, o Japa, a gente faz. Ele tá vestido. Mas tu que conhece o jogo dos dois, é parecido? Rapaz, meu jogador tá
Tu tá dizendo parecido com o quê? O jogo é parecido. Se dá, porque, por exemplo, Se sai um jogo, se fosse um jogo brigar, bom entre Gui se fosse- e Japa, sem se falando? sim, Rapaz, sou bem sincero o pra nível tu. deles. Hoje é 80% a 20 pra Gui. Meu jogador tá fora de forma. Vixe, então vai dar bom. Mas assim, já uns 60 dias aí eu deixo ele. A gente, 60 dias é monstro. Vamos marcar pra semana que vem. A gente vai casar já uma aposta aqui, viu? Semana que vem. Ó, deixa eu falar pra você. Quando a gente fala de empreendedorismo, como que você faz uma análise do incentivo para os empreendedores aqui na cidade quando fala a nível, eu falo até a nível de prefeitura, né? A nível de divulgação. Eu vou lhe dizer o porquê. Quando vai acontecer a festa do São João, não sei qual que é a logística financeira para fazer o São João. Mas quando vai fazer, eu vejo que para poder a sua marca tá lá no telão, tá sendo divulgado, é um valor um pouco salgado. Não sei se você encara como salgado. Eu encaro como salgado. Só que eu vi assim, uma iniciativa que foi astronáutica sua nesse São João que passou. Na festa era o povo entrevistando o povo e dando presente com a bolsinha da DL. Não vi ninguém fazer isso. Hoje, mesmo você procurando inovar, mas qual o incentivo que você encontra ou se não encontra, me fala sobre isso aí. Para ser bem sincero, essa questão de incentivo mesmo, eu acredito que é mais eu mesmo tentando fazer as coisas por conta própria mesmo, como você disse, com parcerias, né? Essa questão do digital influencer também foi uma parceria, mas tudo parte de mim mesmo, né? Incentivo, como você disse, eles procuram a gente no período do São João para a gente ser patrocinador, com valor, como você disse, um pouco salgado, que para mim compensa, não vou mentir. Para mim é um período, porque o São João, para mim, ele tem um impacto muito grande, né? Loja de roupa masculina. Então, para mim, compensa. Não faz sentido para mim ficar de fora dessa festa, que é uma festa tão marcante aqui. Reflete 100%. Na cidade, com certeza. Mas não deixo de concordar com você que o valor é salgado. Não por mim, particularmente, mas eu entendo que outras pessoas de nichos diferentes gostariam de ter sua marca divulgada ali no São João, mas às vezes não divulga justamente porque ou o São João não tem um impacto tão relevante na loja, no comércio, no empreendimento dessa pessoa naquele momento ali do São João, então porque o valor não é tão acessível. A leitura que eu tenho é parecida com essa também. E assim, eu quero parabenizar por essa iniciativa. Não vi ninguém fazendo. E quando eu vi a galera postando, digo, Diógenes é um jogador. Ele é um bom player. Porque, me diga, quem foi que fez, Felipe? Até agora, assim, algo parecido. E simples. Mas que bombástico. Eu lembro que eu ficava olhando o Instagram de todo mundo para ver essas entrevistas que ficava fazendo, quem vai aparecer. Às vezes você também tem curiosidade de saber se alguém tá na festa, né? Fica olhando, né? Se aparece no vídeo também. E quando eu comecei a perceber, eu digo, olha, que sacada. Né? Aquilo ali surgiu de você ou foi alguém que lhe deu a ideia? Porque eu acredito assim, Dudu, que hoje em dia nada se cria. Tudo se copia, Tudo né? se copia e se melhora. Você bota a sua cara ali naquela ideia. E já era comum para mim ver alguma coisa desse tipo. Às vezes eu já via muito, não pessoas aqui do comércio local, mas de outra cidade, de outros estados, usava a própria loja, ele mesmo como dono da loja, então um vendedor, alguma coisa, pessoa que era a cara ali da loja, ia fazer alguma brincadeira, alguma pegadinha, alguma dinâmica no meio da rua, entrevistando as pessoas e, consequentemente, dava um brinde. Vamos fazer uma pergunta aqui aleatória para você vai receber um brinde aqui da marca da loja fulano e tal, tá entendendo? Então, quando eu recebi a proposta da parceria com o digital influencer, de cara eu já tive essa ideia. Não, vamos fazer um negócio e vamos dar um feliz. Vamos dar um brinde, vamos divulgar aí a loja. Eu achei que foi uma sacada muito boa. Eu tenho uma pergunta para fazer, Felipe. Diógenes, quais foram as principais dificuldades do início, durante esses 3 anos? Vixe, isso aí remete a uma rumo de história, né? Tem bastante coisa. É porque assim, quem me conhece de 3 anos. Quem me conhece através da loja, me conhece de 3 anos pra cá. Mas acredito que a vida, ela me moldou. Tem um escritor brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que ele fala mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas ele fala que não é a vaca que escala a montanha, é a montanha que vai moldando o caminho para a vaca subir ela, ou andar por ela. Logo no início eu vi essa frase e eu não entendia muito bem, mas aí, analisando um pouco a minha vida antes de vir para cá, para o podcast, eu entendi o que ele quis dizer. Porque qual foi a minha história? Durante a minha vida inteira, a minha juventude inteira, até meus 21 anos, eu tentei ser jogador de futebol.
Então, eu terminei meus estudos, mas eu não fui um cara focado nos estudos, porque na minha cabeça eu queria ser jogador de futebol, e onde eu tinha que colocar minhas energias era no futebol. Eu não vim de uma família onde empreendedorismo é algo nato. Que reina, tá entendendo? Meus pais, todos dois, são servidor público efetivo. Meu pai é servidor do estado, minha mãe do município aqui de São José do Pipibu. Então a lógica era eu estudar para fazer um concurso público, né? Se fosse seguir a trajetória da minha família. Quando eu me vi com 20, 21 anos, que eu vi que futebol não era para mim, eu tive uma lesão no joelho, uma lesão grave no joelho, onde eu tive que passar por cirurgia. E eu conversando com que eu sempre tive de não ir pro futebol é que o cara se machuca. Conversando com meu pai, que era o meu maior incentivador, disse: pai, eu sou grato demais por tudo que você fez por mim, não tenho nenhum pingo de frustração, não sou uma pessoa frustrada, mas eu acho que futebol não é para mim. Eu não quero mais, devido a essa lesão, não quero tentar mais. E quando o futebol se encerrou, porque como é que era a minha vida na juventude? Eu queria ser jogador de futebol, o meu amigo de infância, ele podia ser milionário, ele podia andar num Audi. Enquanto eu tivesse tentando ser jogador de futebol, eu estava feliz. Só que depois eu tive um choque de realidade, porque futebol não é mais para mim. E eu comecei a me comparar com pessoas que vieram do mesmo canto que eu vim, que estudaram comigo na infância, ou que saíram da rua lá da minha mãe, onde a gente crescia, jogava bola junto. E qual era a realidade? As pessoas que estudavam comigo com 20, 21 anos, muitas delas que estudaram comigo já estavam do meio para o fim da faculdade. Educação física, enfermagem, direito. Então já estava com a vida bem encaminhada. Focar em outras realidades. E eu não, eu estava só com futebol. Outros amigos que talvez não tinham a condição financeira de um pai bancar uma faculdade ali, já estavam trabalhando carteira assinada, já estava com uma motinha, com um carro. Eu tinha amigo meu com 21, 22 anos, ele já estava de Honda Civic. Tá entendendo? E eu não tinha nenhuma bicicleta para andar, porque meu pai e minha mãe disse: não, você quer ser jogador de futebol? A gente vai segurar as pontas aqui em casa. Graças a Deus nunca passei fome, mas também não tinha nenhuma regalia, nenhum luxo dentro de casa, né? Aí eu disse: não, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Então comecei a me comparar com as pessoas que saíram de onde eu saí e estavam, consequentemente, em situações melhores na vida do que eu. Disse: não, vou ralar. Até então eu não tinha o empreendedorismo como foco, né? Não era o meu objetivo empreender. Eu queria primeiramente conseguir um trabalho, um emprego. Comecei a fazer currículo com a maioria dos jogos e comecei a colocar nas fábricas, empresa aqui de São José, até de cidades vizinhas, e não fui chamado. Um pai de um amigo meu tinha um boxinho da Sky, que ele vendia TV por assinatura. Era logo um tempo que estava migrando daquelas da parabólica para antena digital. Justamente. E meu amigo trabalhava já com o pai dele, disse assim: não, vou fazer um convite para você, vamos trabalhar lá com o pai. É o seguinte, quando eu cheguei lá, o que acontece? Eu ia ser vendedor de TV por assinatura, de Sky, de antena, mas eu não tinha salário. Então, eu não tinha segurança. Como é que era? Você vai sair hoje com seus custos. Não vou dar custo zero. Tá entendendo? Para ele, vou lhe dar uma camisa e um crachazinho, um folheto aqui onde explica os valores. Você vai baixar um aplicativo no seu telefone e vai tentar vender. E se você vender, eu lhe dou uma comissão em cima disso aqui. Se você não vender, também você não recebe nada. E ele não tinha compromisso nenhum comigo em relação a isso aí. Era um acordo. Beleza, eu aceitei. Não tinha nada em mente e fui pra luta. Passei uma semana, Dudu. Saí de casa. Saí de 7 horas da manhã no sol quente, que era vendedor porta a porta. A gente saía a pé, batendo palma. Opa, bom dia, só aqui da Sky e tal. Uma semana, não vendi nada. Não vendi nada, mas continuei. Até que eu fiz a minha primeira venda, destravei, passei em torno de 5, 6 meses vendendo, bati meta em todos os meses que eu trabalhei, bati meta. Então, consequentemente, eu me identifiquei com a venda, com a meritocracia. Eu sabia que o quê? Que eu ia receber de acordo com o que eu produzisse para aquela empresa. Daí vem a história da montanha que vai mudando a vaca. Não foi eu que fui indo para o lado da venda, foi a venda que foi, tá entendendo? Que me abraçou, que me aproximou, que se aproximou. Eu podia ter arrumado o primeiro emprego e não ser um vendedor, ser um carregador de piano, um descarregador de caminhão, digamos assim. Que não é desmerecendo, mas... Não é desmerecendo, não, mas eu vou chegar nessa parte também, que eu tô dizendo isso não é à toa. Trabalhei 6 meses para ele e depois resolvi e disse: não quero mais, não quero mais trabalhar com vendas. Fui bater na porta de um amigo meu que ele tinha um outro empreendimento. O que ele fazia? O nome dele é Osvaldo, conhecido aqui na cidade como Cigano. Ele é pai de Andrei, que hoje é jogador profissional do... Sim. Pronto. Eu tinha muita amizade com ele por causa de futebol, porque eu no tempo que jogava ainda me machucar o joelho. Na verdade, eu machuquei o meu joelho, rompi o ligamento do meu joelho jogando no time amador dele, nesse time de várzea que ele tinha. Aí bati na porta dele, Cigano todo desempregado, conheci ele como Cigano todo desempregado, queria um emprego. Nunca tinha trabalhado num pesado.
Não sei fazer um traço de massa, não porque eu não tenho coragem, mas porque eu nunca tive a necessidade de fazer coco é pesado. um traço de massa. Foi o que ele fez. Ele disse, não, tem um serviço para você sim. Porque tinha aquela questão da amizade, né? Eu senti que ele sentia que devia algo a mim, porque eu machuquei meu joelho jogando no time dele. Tá entendendo? Ele disse, não, eu tenho as portas abertas aqui para você. Vamos trabalhar. Felipe, é rojão, meu amigo. O cara trabalhando pesado. O que é que eu fiz? O que é que eu fazia? Eu saía de casa de 5h30 da manhã, ia para a casa dele, pegava um caminhão da casa dele para uma fazenda de coco. Coco até perder de vista. Coqueiro que não acabava mais. Eu olhava e dizia, a vontade de rir, mas lá... Meu amigo, você entrava no sítio de coqueiro descalço, onde tinha cobra, marimbondo, abelha, urtiga, espinho. Tinha de tudo. Você e mais 4 trabalhadores e um trator, puxando a carroça, e você simplesmente apanhando coco no chão. Mas o cara na fazenda todinho, não tem mais ninguém. Andava quilômetros e quilômetros apanhando coco no chão e botando para cima da carroça. Chegava no canto lá onde o caminhão estacionava, pegava o coco da carroça e botava para cima do caminhão. E esse era o meu trabalho. Pegava de volta de 6h30, 7 horas da manhã. Se tivesse carrego, eu já cheguei a carregar até 1 hora da manhã, direto. Só parava para almoçar. Direto no pesado, com fome na chuva, de noite, de qualquer jeito. Porque o serviço, a necessidade era essa. O que é que o cigano faz? Ele compra o coco nas fazendas aqui do Rio Grande do Norte, carrega o caminhão que é dele e leva para Recife, que eles são de Pernambuco. Leva para Recife para vender na Ceasa, lá de Recife. Então era isso que eu fazia. No início, o que é que eu queria? Aí tu viajava para Recife também? Vou chegar nesse ponto. No início, o que é que eu queria? Eu queria ganhar 50 conto por dia. Tava bem. Para ter meu dinheirinho, porque eu morava com minha mãe, tinha namorado, tava chegando o período de São João, não queria estar andando liso e tudo mais. Então foi por isso que eu pedi a ele. Aí veio a questão do desafio, aquela questão que eu disse, eu odeio perder, eu gosto muito de ser desafiado, porque eu entrego o meu máximo. Simplesmente, amigos meus disseram, tu não aguenta uma semana aí. O pessoal que eu cheguei lá... Desafiou você. Como eu era novo, o pessoal já tinha a manha do trabalho, o pessoal disse, não, mas isso aqui não dura uma semana. Trabalhei 1 ano lá, nesse trabalho. E logo no início, eu só carregava. Depois, eu comecei a viajar no caminhão à noite, durante a madrugada, para descarregar o caminhão lá. Já deu uma aliviadazinha. Nada, aumentou o serviço porque eu trabalhava aqui. Carregava e descarregava. Eu carregava o caminhão, qual era a minha rotina? Eu carregava o caminhão aqui de 7 até mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. Ia para casa, vinha para São José do Pibu, tomava um banho, minha mãe fazia minha janta, eu jantava e eu pegava o beco junto com o caminhão para Recife. Aí eu ia dormir, né? Era o tempo que eu descansava. Eu dormia até umas 2, 3 horas da manhã. Quando chegava lá de madrugada, no frio, na Ceasa, a gente já desenlonava o caminhão e ia descarregar o caminhão de coco. Terminava de descarregar de que hora? Umas 10, 11 horas. Eita, nós! Aí onde eu descansava um pouco mais era justamente na vinda de Recife para cá. Mas muitas vezes eu já vinha para cá, já com o caminhão direto para a fazenda, que era para carregar de novo. Bate e volta, né? Aí tu passou quanto tempo nesse rojão do coco? 1 ano. Eita, nós! Aí eu vou dizer a você por que eu fiquei 1 ano. Por que vender coco? Não aprender a vender coco? Justamente, todo mundo que estava lá, geralmente estava por necessidade. Mas todo mundo que trabalha no emprego desse, no serviço pesado, trabalha por necessidade, porque tem uma família, tem um filho, a pessoa não tem um nível de escolaridade muito bacana. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, então, como é o que tem, é o que foi. Já eu, Dudu, eu vi outra coisa, eu enxerguei outra coisa. Eu me apaixonei pelo empreendedorismo, foi ali que eu me apaixonei pelo empreendedorismo, porque eu não olhava para o meu serviço que era pesado. Eu admirava, era o meu patrão, que era cigano, que querendo ou não é um cara que não tinha uma escolaridade tão avançada, mas que tinha uma rentabilidade muito bacana. E eu olhava para ele e eu fazia. E a família dele inteira, todo mundo é do coco. Todo mundo. O sobrinho trabalha. Todo mundo ali. Ele é o único que é do coco verde, todos os outros irmãos são do coco seco. Tem essa diferença. E eu via o que ele fazia. Ele nada mais era do que um resolvedor de problema. Ele trabalhava com a cabeça. Ele tinha o capital, que era o caminhão, digamos assim. Ele tinha acesso à fazenda de coco. E o que ele fazia? Ele comprava coco aqui mais barato para vender mais caro em Recife. Que é a lógica de quem vende produto. De empreendedorismo. Então foi ali que eu vi. E, Dudu, eu digo isso sem receio nenhum, eu não tenho dúvidas. Que se eu pudesse voltar no tempo, se eu voltasse no tempo e uma pessoa chegasse, tá aqui, ó, um diploma de ensino superior para você. Ou 1 ano no coco. Com 1 ano de experiência trabalhando no coco. Com cigano. Com cigano. Eu trabalharia 1 ano com cigano. Porque, primeiro, ali foi onde eu aprendi a valorizar o meu dinheiro. Então, se hoje eu tenho educação financeira, eu sei valorizar cada real que entra na minha conta, graças a Deus, é porque eu já ralei, eu já trabalhei no pesado e sei valorizar. Eu sei o quanto é difícil você ganhar R$50 na diária de um serviço pesado. E segundo, porque ele foi um cara que particularmente me ensinou muito sobre empreendedorismo. A gente já tinha uma amizade pelo futebol e, consequentemente, ali eu fui aprendendo muitas coisas. Aprendi muita coisa com um cara que já tinha anos de experiência com Porque, comércio. querendo ou não, eu tenho uma história um pouco parecida.
a pessoa aprende. Eu fui motorista de gás, eu dirigia uma HRzinha. Era só eu, meu parceiro. Tinha 50 e poucos gás. Eu lembro disso aí, Eu passei, também disseram a mesma coisa, eu falei que não aguento um mês, eu passei 1 ano e meio lá, abri rota. O comércio de Parnamirim de gás, ele é muito assim, muito doido. O vendedor da concorrência meteu uma arma na minha cabeça. Criei uma rota sozinho. Enfim, disseram que eu não aguentava um mês. Passei 1 ano e meio, pedi para sair. E ali eu aprendi muita coisa. Acredito que todo pedacinho, quando você vai passando, você aprende. E quando você está em outra dimensão, está em outro segmento, você pega tudo aquilo que já viveu. Você conversar com todo mundo, né? Rapaz, e todo ali mundo Você só aprende, E ali, meu irmão, ó, você chega na casa de uma pessoa mais humilde, chega uma pessoa... Era só eu e Deus, meu filho. Deixar gás. É mesmo. Você aprende. Me moldei muito. Foi nesse instante que eu me apaixonei pelo empreendedorismo, que eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero resolver problemas. Eu já tinha 23 anos. Entre 21, entre 22 e 23 Era anos. hora de decidir o que queria para a vida mesmo. Era. E sabe o que é interessante? Eu não vou chegar nesse ponto, não vou me esquecer não, mas voltando lá pro serviço, né, do Coco Verde. E você perguntou, não, você já pensou em vender? Eu pensei em vender, só que as barreiras são grandes, porque o investimento para você entrar no ramo do Coco Verde é grande. É lá em cima. É lá em cima. E geralmente, ou você entra porque você tem um capital muito grande para você investir no ramo do Coco Verde ou no Coco Seco, ou geralmente por influência, como é o caso de Cigano e da família dele, porque um irmão foi trazendo o outro, né? E hoje, como você disse, vai passando dos pais para os filhos. Os filhos já estão começando a tomar ajuda o outro, vai abrir os acessos. E como eu não tinha ninguém, ia abrir esse acesso para mim, mas eu sabia desde o início que eu queria empreender. E sabe o que é mais interessante? Isso é até uma dica para o pessoal que sonha em empreender e às vezes tem a oportunidade de empreender e não sabe, que é empreender no CNPJ de outra pessoa. Quando fui trabalhar para Cigano, eu entendia que eu não era um carregador de coco. Para todo mundo que estava ali, eu sou um carregador de coco. Mas não, eu entendia que eu fazia parte de algo muito maior. Se vinha um gringo da Europa para tomar uma água de coco numa praia de Pernambuco, eu fiz parte disso aí. Então eu fazia parte de um negócio, tá entendendo? Para mim era muito mais do que só carregar coco, tá entendendo? Quando eu falo sobre você empreender no CNPJ de outra pessoa, é o seguinte: eu era um CLT, digamos assim. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, eu ia só para qual era a minha função? Apanhar o coco do chão e botar em cima do caminhão. Mas eu aprendi a selecionar o coco, e tem toda uma logística em selecionar o coco. Eu aprendi a tirar o coco. Eu aprendi a carregar o caminhão, que é algo mais difícil, que é você ficar em cima do caminhão, ajeitando a carga, porque você não pode simplesmente só jogar o coco para cima do caminhão. Você tem que arrumar, porque aquilo ali é muito pesado, o caminhão. Tem o balanço, travar grade, enlonar. Aprendi a dirigir caminhão, dirigir trator. Foi mesmo. Aprendi a vender e a negociar. O manejo com gente, né? Então eu empreendi no negócio de outra pessoa. Tá entendendo? Eu tive essa... e o melhor que é sem risco. Então, se você trabalha em um empreendimento de outra pessoa, se coloque, aprenda a olhar para aquele negócio não como um trabalho, mas tipo, eu vou começar a empreender no CNPJ de Dudu. Eu sou um barbeiro lá, ou então sou um recepcionista. Digo, Dudu, eu tenho essa ideia. Eu acho que se tu fizesse isso seria bacana. Não ache ruim se você ficar 1 hora a mais, não. Porque quando você fica 1 hora a mais no trabalho, você está aprendendo. Tá entendendo? Você querendo ou não, você já está treinando a sua mente. Porque, um dia, quando eu for empreendedor, quem é empreendedor não trabalha de 7 às 5h30, não. Se brincar, você vai dormir de meia-noite, você dorme empreendendo. Às vezes você está sonhando com a ideia que você está tendo do seu negócio. Você já acorda preocupado em pagar a conta. Então, se você trabalha no empreendimento de outra pessoa, aprenda a empreender no CNPJ de outra pessoa. Aprenda isso aí com... Poxa, agora me sumiu o nome dele, mas eu vou lembrar. É um cara que ele tem uma história de vida muito, muito bacana. Ele é escritor brasileiro. Inclusive, lá ainda o Dudu tem um exemplo forte. Jefão começou no recepcionista, né? Jefão hoje é o cara que está há mais tempo comigo. É o que, assim... Outros barbeiros, até quando saíram de lá, disseram: porque você passa a mão na cabeça do Jefão. Mesmo, eu mandei mensagem para algumas das pessoas que trabalham comigo em relação a alguns ajustes que a gente precisava fazer em relação à abertura de loja. E Jefferson é o único que eu não mandei. Aí você vai perguntar: por que você não mandou? Porque Jefferson fica até 8, 9, 7h30. A hora que eu disser para ele ficar, eu vou caningar Jefferson de quê? Nunca que eu precisei dizer: Jefferson, vai atender o cara. Não, tô almoçando, mas vá. Depois você almoça. Não, Jefferson cuida lá como se fosse dele.
Então, assim... Tá empreendendo no seu CNPJ. Ele tá empreendendo no meu CNPJ. Inclusive, quando se um dia ele sentir uma vontade de ter um negócio dele, ele já vai fazer... Tá pronto. Ele tá pronto. Ele tá pronto, né? Enquanto muitas pessoas esperam ter um capital ou alguma coisa acontecer para começar do zero, mas tiveram a oportunidade de empreender desde o início. E não aproveitaram. Qual que é o meu papel? A gente tá falando de gente que tem gente trabalhando, que tem negócio. E o que eu imagino é o seguinte. Eu tenho a empresa, o cliente e os funcionários que trabalham comigo. Eu tenho que fazer por onde os funcionários não querem sair. Eu tenho que fazer por onde os clientes não querem sair e eles gostaram da empresa. É o que eu tenho que fazer. Jefferson, eu sinto que Jefferson, ele é muito capacitado, mas se eu não valorizar Jefferson, ele vai embora. Se você não valorizar Japa aprendeu com você como selecionar roupa, quais que são os clientes, como fazer mídia, como gravar, como vender, como comprar, Se você não valoriza Japa vai embora. Se ele vai abrir um negócio para ele ou não, aí é da personalidade dele querer empreender ou não, mas que ele já aprendeu, né? Foi assim que aconteceu comigo. Distraiu muita coisa de você. Muito. Não tem como não aprender. Mas deixa assim. Tanto que lá na loja, uma coisa que eu digo, a Japa e a Pablo, que hoje também está comigo lá na loja, vocês têm autonomia. Vocês já sabem o que é que eu faço, vocês já sabem o que é que eu gosto, como é que funciona aqui a loja, vocês têm autonomia. O Instagram está no telefone de vocês. Vocês têm autonomia para quê? Para inventar, para criar, tá entendendo? Busque referência com a concorrência, com outras pessoas, veja o que é que tá no hype, o que é que tá legal para um nicho da gente. Me deixe por dentro do que estão fazendo. E vocês têm carta aberta para criar aqui. É verdade. O que eu ia falar da Jefão, a primeira vez que eu vou até fazer esse comentário, nunca fiz nem esse comentário com o Dudu. No início, assim, a gente via que ele não... Era como se ele não tivesse jeito para aquela coisa, mas a força de vontade e persistir sobrepôs. Tipo, ele não falava direito, não sabia se expressar, mas assim, você via nos olhos dele que ele queria aquilo. Eu aprendi isso aí no futebol. Porque no futebol a gente é acostumado a valorizar quem tem talento. O menino que é talentoso, que bate na bola de jeito diferente, que conduz a bola de jeito diferente, a gente diz que é talentoso. Então todo mundo aposta muito no talentoso. Mas se você parar para analisar, os que chegam, os que são bem-sucedidos, não são os talentosos. É os esforçados, né? São os esforçados, são os determinados. É mesmo. Olha, eu lembro. A gente busca muito talento uma pessoa, mas quem quer consegue chegar mais longe do que eu lembro que quando a gente começou, eu e o Jefferson trabalhando junto, não era o sistema que a gente usa hoje. Era uma planilha no Excel. Aí, assim, nem eu era bom de Excel e Jefferson muito menos, não sabia nem o que era usar um computador. Aí eu dizia, Jefferson, você sabe fazer isso aqui? Né? Alimentar a planilha. Ele dizia, sei não, mas se você me ensinar, eu aprendo. Aí eu dizia, Jefferson, você sabe fazer essa outra atividade? Sei não, mas se você me ensinar, eu aprendo. Teve um dia que Jefferson estava junto comigo, a gente fazendo manutenção no ar-condicionado. Nem eu sabia muito, nem ele sabia, mas o pouco que eu sabia, ele queria aprender e eu estava disposto a ensinar. E hoje o crescimento da gente junto, né, quando vai olhar para Jefferson atrás e Jefferson agora, meu irmão, ele evoluiu muito. Assim como todo mundo evoluiu, né? Tem outro exemplo que eu cito sempre nas minhas palavras, ela não tá nem trabalhando comigo mais, mas assim, eu nunca vou esquecer, é de Andresa, que trabalha lá em Nísia. Quando a gente decidiu sair aqui de perto do Barão para ir ali, para perto do cemitério, a gente ia precisar de uma recepcionista para ter um negócio organizado, enfim, com cara de negócio profissionalizado. E aí a gente foi falar com a Andresa, porque ela era nossa amiga, a gente sabia que ela também era sonhadora e ela ia aceitar um salário menor do que um salário mínimo. Afinal, eu não estava podendo pagar muito, nem ela estava encontrando uma proposta que pagasse mais do que eu podia pagar. E quando eu fui conversar com ela, ela disse o seguinte, eu não vou... Ela tinha 3 problemas. Ela tinha passado por um abuso sexual. Ela gagueja e tinha a questão de que tinha relacionamento, né? E o marido poderia ter ciúme. Mas o principal era que ela gagueja. Ela dizia, vou não. Eu não sei nem... Sabe? Aí eu não sei nem falar degradê. E para falar degradê, demorou. Digo, Andresa, eu já sei que você vai errar. Eu já errei também. E quando você errar, eu vou pegar na sua mão para lhe ensinar. Não, mas Andresa, eu acredito em você mais do que você está acreditando. Me dê 3 meses para você descobrir o seu potencial. E assim, ela não era, acredito que quando as pessoas olhavam, não era nem a talentosa, né? Para estar na recepção, o que ela era bonita, mas talentosa
para isso ela não era. E ela foi uma das minhas melhores recepcionistas, né? Que depois do tempo eu até mudei a escala lá do nosso plano de carreira, porque eu já tive muita recepcionista muito boa mesmo. E quando a gente perde uma pessoa da recepção muito boa, para encontrar outra é difícil, né? Então, assim, mas eu sou muito feliz pela ascensão dela, pelo sucesso de Andresa. Andresa hoje, ela tem referência lá em Nízia Floresta, né? Bárbara, quem que era Bárbara quando chegou para trabalhar comigo? Mas esses exemplos que a gente tá dando, né? Bárbara hoje, meu irmão, ela tá por 3 meses barbeiro destaque. 3 meses consecutivos. Mais uma vez ela vai entrar agora emplacando como barbeiro de destaque. Bárbara chegou sem aprender nada. Quantas vezes eu quebrei cabeça com Bárbara, que ela tinha o jeito dela pensar, dela fazer, e ela baixava a orelha e entendia que era só para obedecer. Ela dizia, Dudu, mas isso. É eufórica. Eu dizia, Bárbara, mas faça só isso que eu tô pedindo. Bárbara, não sei o que. No final você vai dizer tudo, mas eu só vou dizer, faça só o que eu tô pedindo. E Bárbara obedeceu, seguiu minha orientação e hoje ela é uma profissional muito bem sucedida. Por que eu tô falando isso, Diógenes? Eu quero pegar o gancho disso que você está falando. Você teve um professor indireto, mas estava sendo seu professor porque você quis que ele fosse seu professor. Eu escolhi ele não se apresentou como professor para você, não. É o que eu falo para todo mundo que trabalha comigo e que está em volta. Eu tenho como exemplo meu pai. Minha escola foi a feira. Eu aprendi muito vendendo lençol na feira, e muito sobre comércio, sobre relacionamento com pessoa. Eu aprendi com ele, mas ele nunca que ele se apresentou para mim como professor, né? E é muito bom a gente ter alguém como referência e a gente ser humilde e dizer, né? Eu digo que foi meu pai, que ele foi, porque a bola da vez estava sendo ele, eu trabalhei com ele, como para você foi Cigano, e enfim, para várias outras pessoas existem as referências, mas ter essa humildade de olhar para trás e dizer assim, Cigano, obrigado pela oportunidade que você me deu, eu aprendi muito com você. Talvez eu não soubesse fazer o que eu faço hoje se não tivesse você me aceitado para trabalhar com você, né? E que no início você só queria R$50. É a faculdade da vida. Que quando você olha para trás, né? A montanha... que vai moldando. Eu já aprendi isso com você hoje. A gente pensa que a gente está escolhendo nosso caminho, mas são as situações da vida que vai levando a gente para onde a vida quer, que eu acredito que é assim, para onde Deus quer no geral. Eu lembro que você tinha me feito a pergunta sobre as dificuldades, não foi? No início. Então, ser competidor através do esporte, aprendi vendas com meu primeiro emprego, foi trabalho na Sky. Aprendi sobre empreendedorismo no ramo do Coco Verde, sendo apenas um carregador de balaio de coco, digamos assim. E uma questão que eu estava disse, até quero me lembrar, o que é interessante é que pouca gente sabe, mas eu sou servidor público de Nízia Floresta, sou efetivo. No tempo que eu jogava futebol, minha mãe, né, apostava muito em concurso público, quero que você estude para ter uma estabilidade financeira. No tempo eu estava jogando ainda, ela me inscreveu no concurso público, sem eu saber. A gente jogou no sábado à tarde, quando foi no domingo de manhã tinha a prova. Ela me acordou, olha, eu escrevi você para o concurso assim, assado. Tu nem sabia? Nem sabia. Nem estudou para nada? Não. Aí foi, ela até arrumou até a carona. Não, minto, eu fiquei sabendo que eu ia fazer a prova na semana. Só que como eu estava muito focado no futebol, eu joguei no sábado e no domingo eu não lembrava que tinha prova. Ela me acordou, olha, fulano tal tá aqui esperando. Você vai até arrumar até uma carona para mim ir com essa pessoa para Natal fazer a prova, e fiz a prova. Depois que eu fiz a prova, eram 100 vagas. Eu não fiquei dentro das 100 vagas. Eu digo, não, beleza, eu quero ser jogador. Não quero estabilidade financeira num concurso público. Aí fui trabalhar na Sky, fui trabalhar no Coco Verde. E quando eu fui trabalhar no Coco Verde, quando cheguei assim um certo período, não posso ficar aqui por muito tempo. Eu não podia ficar ali por muito tempo. O que acontece? Eu não podia ser fruto do ambiente. Se eu ficasse ali muito tempo, eu poderia me acomodar com aquele trabalho. Então eu senti que eu aprendi o que eu tinha para aprender ali. E o que é que eu queria depois? Eu juntei dinheiro durante um ano para comprar minha moto e ter a minha habilitação. Porque eu disse, não, agora eu vou ser mototáxi, vou fazer entrega à noite, porque eu consigo fazer uma renda. Mais uma vez, eu iria receber de acordo com aquilo que eu trabalhasse, e a questão da meritocracia, né, do desempenho da pessoa, e seria mais leve, não seria algo tão pesado. E com a moto, eu conseguiria tentar fazer uma faculdade em Natal, de repente, tá entendendo? Eu saí justamente já com uma moto comprada e com a minha habilitação paga, do dinheiro que eu juntei nesses um ano de serviço. Quando eu saí, um mês que eu saí lá do Coco Verde, chegou a notícia que eu tinha ficado na colocação 120 e 20 pessoas desistiram. Eita. Então, aí tu entrou. Fui chamado, tava no prazo, ainda fui chamado, eu sou SG lá de cidade vizinha de Nízia Floresta, sou SG lá. Trabalhei um ano
como ASG, mas eu sempre soube que o que eu queria ser foi empreendedor. Então foi ainda como ASG, sem loja física. Chegou o período da pandemia, eu casei e a minha esposa, a família dela toda é do comércio. Que você saiba, o pai dela é comerciante no ramo de moda, de vestuário, de calçado. O irmão dela também tem loja de calçado, a irmã também tem loja de roupa. Ela era a única que não quis empreender, quis estudar. Minha esposa ela é professora e psicopedagoga, ela exerce a função no tempo que a gente casou, ela não exercia a função de professora, ela trabalhava para os pais. Eu disse, não, vamos pegar umas reservas que eu tenho aqui, juntar com auxílio emergencial também, que ela estava recebendo porque ela era mãe. E vamos comprar umas roupinhas para a gente vender. Pronto, foi assim que assim, a gente começou vendendo online para os amigos. E sou muito grato pelo meu sogro e minha sogra, que eles deixaram um espacinho assim, mais ou menos assim, para quem está assistindo, que a gente botava as roupinhas que a gente comprava. Era mesmo? Ele deixava a gente vender algumas coisas lá na loja. E a gente foi entendendo. Mas a gente foi começando a controlar o pequeno estoque que a gente tinha. Acho que foi 15 ou foi 20 peças de camisas que a gente comprou. Foi assim que começou. Foi assim que começou a DL. A DL. Até que a gente... Os primeiros passos. Até que a gente resolveu abrir a loja. Jorge, teve um tempo que você estava no ramo de iPhone. Conta pra mim essa experiência. Bom, e se ainda tá, se não tá? Não. O que acontece lá foi o seguinte, eu tinha amizade com o Vitor... Do X1. Vitor Doido, Vitor Manuel, Vitor Mipibu. Eu tinha uma parceria com ele. Quando ele começou, ele tinha a loja dele de iPhone. Eu não queria aparecer, mas eu era um parceiro onde eu investia um dinheiro nele, na loja. A gente começou, quando ele começou, ele não tinha loja, assim como eu, ele só ajeitava e trocava, fazia uma troca, uma venda de iPhone. Ele não tinha muito capital no tempo, eu também não tinha muito capital. Eu chamei ele pra gente fazer uma coisa totalmente diferente. Eu chamei ele pra gente vender cachorro quente. Oxi! Era no tempo da pandemia. Era no tempo da pandemia também. Ele fazia entrega pro Hot Dog e para o Supercopa. Eu disse, Vitor, por que eu tenho um dinheirinho aqui? Porque vamos montar um cachorro quente em casa e vamos vender na pandemia. Ele disse, não, agora eu tô no ramo do iPhone. Aí tô ajeitando e tô trocando e vendendo e tá dando certo. Aí ele disse assim, tu tem um dinheiro para investir? Tu entra comigo nesse negócio? Eu disse, entra. Ponto. Foi assim que a gente começou. Aí ele começou a tocar a loja, enquanto eu só tinha uma parte, um percentual. Até que Vitor resolveu, né, um período da vida dele, que resolveu tentar a vida em Portugal. Aí ele foi e anunciou que estava tentando vender a loja. Eu digo, não, eu já tenho uma parte, eu vou comprar a outra metade. O resto. A outra metade para você não vender e eu não ter que ficar com sociedade com outra pessoa. Entendi. Mas não foi uma experiência assim tão bacana. Para mim, eu sei que pode ser que para outras pessoas tenham, porque administrar dois empreendimentos totalmente diferentes, eu estava enlouquecendo. Eu não vou mentir para você, que financeiramente até compensava. Até tinha um retorno financeiro, mas eu não estava tendo tempo. A sua mente ficava pesada, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha... Imagina aí, meu telefone toca, ou então eu pego meu WhatsApp, aí vem uma lista de fornecedores com a lista de produtos que eu tinha que selecionar e escolher para a loja de roupa. Ao mesmo tempo, tinha um cliente reclamando porque a dock do telefone dele não tava funcionando. Outro queria perguntando se eu conseguia um iPhone 12 Pro Max da cor lilás, e eu tava ficando doido, eu não sabia. Eu não tava sabendo gerenciar aquilo ali. Eu disse, não, isso aqui não é pra mim, não. Aí já fui buscando amigos, parceiros que tinham mais, se identificavam mais com esse ramo de iPhone. Até deixei a loja com algum deles, olha, administra aí pra mim, pelo amor de Deus, que eu tô ficando doido, deixa eu tomar conta aqui só da minha loja de roupa, que é do que eu entendo mais. E até que eu acabei repassando a loja para os meninos que estão lá agora. Entendi. Mas foi uma experiência para você. Foi uma experiência, aprendizado também. A gente não aprende, a gente sempre aprende. É uma experiência. Na verdade, eu acredito que quando você passa por situações, seja lá qual for, e você sai dela, né? Que não morreu, você aprendeu. Né? Se eu não morri, eu aprendi. Particularmente, eu mesmo, Diógenes, sozinho, eu não abriria outro negócio diferente. Do seu agora, né? Fosse, um exemplo, tenho você como referência, como espelho, rapaz, abriu uma outra DL em outra cidade, expandir a minha, aumentar, ter um ponto maior, vender mais coisas dentro da minha loja do que apenas roupa, talvez eu investiria, mas criar um negócio totalmente diferente do meu, para me administrar, eu não. E eu vou dizer a você. Isso é meu, para as pessoas terem uma noção, é mais ou menos como você pegar 2 palitos, botar um prato para equilibrar isso aqui, aí isso aqui você equilibrar com uma mão e com a outra aqui girando o prato é mais fácil. Imagina você com 2 palitos tendo que girar um aqui, tendo que girar outro aqui. Eu me vi mais ou menos nessa situação. Eu não sabia qual prato girava, qual que eu deixava cair. Ou pode ser não, uma hora pode ser mesmo, que caia os 2 pratos. Cai os 2 pratos. Não é porque geralmente quem faz... quem ia cair era eu. Quem cair é você. Geralmente quem faz isso é quem tem um negócio muito bem estabelecido, que já dá para viver sem ter equipe. Da forma que eu fiz muito amadora. Pronto, aí vai tentar outra coisa. Eu digo isso porque eu tentei ter loja de roupa dentro da barbearia e assim, fazendo de um jeito
procurando fazer o mais bem feitinho que estava ao meu alcance pela experiência que eu tinha, e eu não consegui. Era difícil dar atenção, justamente por isso. Embora tivesse os dois num canto só, mas eram negócios distintos. Tu metendo um degradê bem massa, sendo cliente com todo, Não. sendo legal, simpático com todo mundo que tava lá na loja, o cara, Dudu, essa camisa aqui tem um peito, daqui a pouco. Homem, era uma Porque loucura. tem muita gente que queria ser atendido por ele, né? Até pro jeito dele explicar a noção, né? E assim, Felipe, olha, hoje eu vou dizer a você, eu encontro uma dificuldade, talvez isso seja fruto da evolução, mas eu encontro uma dificuldade em conseguir ainda estar no operacional, cortando cabelo, arrodeando a bancada e no estratégico, no administrativo. Já faz uns 4 anos que eu estou em planejamento e executando para ir saindo aos poucos. Na segunda, hoje eu tô numa loja, na terça já tô na outra, aí quarta, quinta, sexta, sábado, tô aqui. Mas quando eu tenho um tempinho livre, sempre é para fazer alguma coisa, para administrar, para prospectar. Agora comecei a estudar, e depois que comecei a estudar, parece que veio assim um arrumo de ideia na cabeça que eu não sei o que fazer com tanta ideia. Então assim, e é no mesmo segmento. Imagine você. Imagine segmentos diferentes. Imagine você, né? E eu tenho minha família fala que eu tenho TDAH. E o meu é avançado. Pra você ter noção, pronto, eu tenho esse papel aqui, o povo tá pensando que eu tô escrevendo alguma coisa maior que eu tô fazendo. Que eu consigo me concentrar assim, né? Somos dois. Meu jeito de fazer as coisas é diferente. Então, mas eu pego esse gancho seu aí do iPhone e eu lembro quando eu tive a loja de Monte Alegre. A loja de Monte Alegre foi o seguinte, eu planejei, desenhei tudinho e só tinha uma trava, o caminho. A logística, porque no caminho era escuro, esburacado e tinha assalto. Só poderia... E não tem transporte tão fácil, né? E não tem transporte fácil. E o jeito de dar certo era indo pela BR, mas quem estava lá operando não tinha habilitação. E a gente não tinha um veículo para isso, né? Aí o que foi que aconteceu? A loja bombando, acho que passou uns 5, 6 meses, já tinha me devolvido o que eu investi e já estava me dando lucro, tudo bem. E Jefferson foi assaltado no caminho. Que até hoje eu espero a pop dele aparecer. Se alguém pegar a pop de Jefferson, traga para mim que eu me compro. Essa pop é histórica. A primeira moto dele, assim, foi trágico. E o que foi que eu fiz nesse tempo? Eu fiquei muito desgostoso da loja, Diógenes. Muito desgostoso. Eu não tinha mais alguém para operar lá, porque Jefferson ficou traumatizado. Foi Jefferson e outra pessoa, outro menino que trabalhava com a gente, foi assaltado no caminho. E nem dava para mim ir para lá, porque eu ia ficar no mesmo risco. E eu não tinha profissional para poder atender lá naquele tempo, naquele período. E o que foi que eu fiz? Que hoje eu até me arrependo, mas sei que aprendi. Eu vendi a loja. Na outra semana fui no colega meu lá, procurei fazer de um jeito que fosse abençoando a vida de alguém, né? Fui no colega meu que fez coisa de irmão também. Daqui a pouco eu lhe conto o que foi. E eu digo, corta meu cabelo. Aí ele cortando meu cabelo, disse, tu quer aquela loja pra tu? Ele disse, como assim? Uma loja bonita, maior do que a minha aqui. Tem aquela loja pra tu? Ele, como assim, mano? Eu disse, tu tem o quê? Ele disse, eu tenho mais valioso a moto. Qual a moto? Aquela ali, era uma XRE, tava lá na frente. Eu conheço ele, já foi meu Pronto, Luquinha. Aí eu disse, eu troco a tua moto. Ele disse, após tá trocado. Ele disse, me dê só tanto tempo pra eu poder lhe dar a chave. Menos de um mês. Ele disse, tá certo, pode levar a moto. E eu fui embora. Peguei a moto e fui embora. Aí, depois eu vendi a moto a ele de novo pra ele pagar. Do jeito que dava pra ele pagar. Mas assim, aconteceu uma coisa quase parecida agora em Goianinha, e eu já tinha aprendido com Monte Alegre. Eu digo, vou vender não. O que foi que aconteceu com Goianinha? Montei uma equipe, estruturei a equipe, peguei o cara de lá, juntei com outros para trabalhar. Esse cara que já era de lá, ele fez a cabeça da equipe quando ele viu números, porque é o seguinte, lá dentro da empresa eu trabalho com metas. Não tem como trabalhar com metas sem mostrar número. Quando o cara viu, caramba, dá para movimentar isso aqui, e na mente dele, mente talvez fechada, achando que o apurado é lucro, e o apurado não é lucro, cresceu o olho. Foi na cabeça de quem trabalhava comigo lá na loja, enquanto eu não estava lá, minou e disse, vamos trabalhar e a gente vai ser sócio todo mundo. Até tentaram. Na primeira semana já desestabilizou a mente deles, não conseguiram, o cara realmente abriu um negócio. Mas, não, enfim, é o negócio dele. O meu, eu tinha agora um problema enorme. Desestruturou minha equipe todinha. Que eu ia fazer o quê? Tudo que eu podia, o que eu não podia fazer era vender, porque eu já aprendi com o Monte Alegre. E aí reestruturei a equipe, com processos enxutos, né, bem estruturado, e tá rodando a operação. Mas é isso que eu quero dizer. A loja de iPhone foi aprendizado para você. Talvez quando você passar por algo parecido, você já não vai tomar a mesma decisão que tomou. Igual a mim. Né? Jamais eu vou vender.
E assim, e o pior é que a gente é competitivo, né? Agora criou na minha cabeça uma ideia de que eu vou fazer lá em Goianinha, do jeito que eu sempre fiz aqui em São José. Com toda a humildade, cabeça baixa, orelha recolhida, mas eu quero estar sempre em evidência. E lá em Goianinha a gente vai estar sempre em evidência, nem que isso me custe eu estar lá operando, estar no meio da operação, mas me deu um gosto a mais por Goianinha. Entendeu? Tu tava falando aí dessa questão de crescer os olhos e tal, eu tava pensando que a questão de você empreender, não sei, eu sou muito apaixonado por isso, porque quem empreende não sei de projeto da pessoa, porque quem é pequeno e quer crescer. Tanto que o Japa tá comigo há 2 anos já, lá na loja. E você falou de questão de números, ele também tem acesso aos números, não do que eu compro, mas sim do que sai da loja, de faturamento. Quando você sabe o que é faturamento, não sabe o que é lucro. Ele sabe também, tá entendendo? A gente tem os controles da gente lá, só que a diferença é que eu ensino tanto a eles que tudo que tem de dificuldade no comércio também passa para ele. Eu também passo. Ele não sabe só o lado bom, ele também sabe o lado ruim. Então, como eu digo, se ele quiser sair, e ele sabe manejar já, porque, como você está dizendo, ele cresceu os olhos em cima do seu faturamento e quis abrir um negócio dele para ele mesmo, digamos assim, visando o seu faturamento. Aí eu vou e digo já, olha, não, fulano e tal, abrir uma loja de roupa. Eu digo, não, tudo bem. Abrir, ainda abre, mas ó, a gente vai passar por isso. Vai passar por isso, eu passo por isso. Vai bater as cabeças na parede que você já bateu. Com certeza. E eu ensino a ele também, ó. Se você for abrir um negócio para você, você vai ter que passar por isso, vai passar por aquilo, por isso e por isso outro. Você tem que estar realmente preparado. Porque o que acontece, muita gente que tenta empreender, que é até uma dica que eu também gosto de dar às pessoas, busque trabalhar para um empreendedor, que você tem essa opção de empreender dentro do negócio, né? Dentro do negócio dele. Porque o que acontece? Eu já tive amigos que não tiveram essa experiência que eu tive com venda, com trabalhar no empreendimento das pessoas, e eles tentaram empreender. De cara, eles fracassaram. E o que acontece com muita gente? Se frustrou e não quer saber de empreendimento nunca mais. Nunca mais. Não estava com a cabeça ainda moldada para entender que é preciso errar muitas vezes para poder acertar, mas quando você acertar vai valer a pena. E o momento de errar era quando ele estava trabalhando? No centro. Justamente o que ele falou. Porque não tem risco. Quem assume o risco é você. Eu tô fazendo as operações e é você que tem pagando. Justamente. Né? E você ainda tá gostando, que ele tá dizendo, esse menino tá tentando. Ele apontou pra tu, ele vai estar fazendo a operação. Uma hora ele acerta. Né? Esse menino, por exemplo, o Alisson, eu digo, ele poderia estar hoje, ou nesse momento agora que a gente tá gravando, ele poderia estar na barbearia atendendo. Ele disse, tu quer aprender uma coisa nova? Quero. Pronto, eu vou gravar. Hoje de tarde você não vai atender. Financeiramente, para ele, não é viável, porque ele poderia estar atendendo lá e ganhando dinheiro. E tem gente que talvez pagasse para estar no lugar dele, tendo essa experiência que ele está tendo. Pois é. Com certeza. Pois é. E assim, é onde eu valorizo essas conexões. Entendeu? Por mim, não tenho problema nenhum que eu vá cortar cabelo de graça, mas que eu esteja lá dentro da fazenda de Marco Lopes, por exemplo. Com certeza. O que é que eu não tenho para aprender com um cara desse, que já viveu muito, que tem muita experiência? Imagina se eu um dia consigo alisar a cabeça do dono da Havan. Ele não tem cabelo para cortar, né? Meu amigo, você tem noção o que é passar 1 minuto conversando com um cara desse? Quando eu não era empreendedor, eu era muito fanático, sabe por quê? Porque quando eu via gente bem sucedida, eu nunca tive inveja de ninguém. Eu via o cara no carrão, então eu via o cara com uma empresa grande. Eu era muito curioso. O que é que ele faz, né? Como ele faz? Como é que ele começou? Ele sempre foi rico, foi o pai que deixou isso aí pra ele. Não, ele começou assim, eu digo, é o quê? Ele começou pequeno e ficou desse tamanho. Porque eu sou muito fã de Agenaldo. Agenaldo foi funcionário. Sou fãzaço demais, minha mãe conta. Eu já sabia da história da Agenaldo quando eu era pequenininho, criancinha, eu sabia. Leda Empório hoje é um... Ele trabalhava pra quem? Ele trabalhava pro tio dele. Ah, entendi. Reinaldo não era? Ele era funcionário de Reinaldo. Reinaldo é o que tem a loja na frente, né? Eu acho que hoje não tem mais não, né? Não. Fechou. Ele até faleceu. Ah, entendi. Meus sentimentos da ele família trabalhou com o tio, né? No caso, ele é sobre seu Reinaldo. E existem alguns modelos de negócio que eu sou fã. Você já parou pra ver o Safadão operando, boy? Aquele cara, pra mim, ele é o maior exemplo. Eu sempre quis entender o que é que tem no microfone dele, que tem hora que ele fala e não sai pra todo mundo. Já que você tocou nesse assunto. É ele cantando, olhando pra todo mundo, entendendo tudo que tá acontecendo, aperta no outro botão, dá a ordem e volta a cantar. Ei, agora sim, ele é... Vou dar um exemplo no forró. Tem Xande, Avião e tem o Wesley. São totalmente aleatórios. Mas um tinha a mãe pra
A mãe de Wesley que montou uma banda pra ele, já Xande não. Ele era dançarino, não era da mãe? Era. Xande já saiu de Mossoró, foi pra Fortaleza, criou aquele negócio, mas, como você disse, quem é visto sai na frente, alguma coisa assim. Quem mais é visto, supera o melhor. Se for por experiência de vida, técnica de vocal, não sei o que, o Wesley botou o Xande no bolso. E assim, E é um dos meus exemplos, e assim, uma das inspirações é o Wesley Safadão. Quando eu for postar isso aqui, eu vou marcar ele, pra ele pelo menos escutar, saber que eu existo. Só se aquele cara. Você vê o tanto que eu sou fã dele. Se ele souber que eu existo, eu tô bem. Verdade. Imagina um dia poder, meu irmão, dar um abraço nele. Tem um cara que eu encontrei, que eu sou fã desde quando eu comecei barbearia, e ele é barbeiro também. Eduardo Miller, tá em Portugal agora. Meu irmão, eu tava num evento, e aí, pelas conexões que eu tenho, as amizades, os organizadores do evento são meus amigos. Me levaram pra uma sala com ele, mano. Pra bater papo com ele, conversar com ele. Tá doido, fiquei emocionado. E sobre o Safadão, qual que é a minha ideia aqui, Diógenes? Não sei qual que é a liberdade de aproximação que você tem com as lojas que são concorrentes, mas eu sempre procurei me aproximar dos que são da minha área, do meu nicho, né, de barbearia, que não é fácil. Na mente de algumas pessoas, quando a gente trabalha com a mesma coisa, a gente vira inimigo. E para mim não é. Eu quero que a gente seja parceiro, porque quando eu precisar do outro, eu posso contar com ele e ele pode contar comigo e a gente cresce junto. Mas é triste e lamentável que aqui na cidade não é dessa maneira. Eu não sei se acontece com você aqui na cidade, talvez seja parecido comigo. Eu tenho um network, uma amizade muito massa, muito bacana, com outros caras que são referência no mesmo nicho que eu, mas de cidades diferentes. Pronto. Goianinha, Natal, Mossoró, Caicó, Brejinho, Canguaretama, Goianinha. Todas essas cidades têm loja no mesmo nicho que o meu. E eu tenho uma amizade muito bacana com os caras. Já chegou a viajar junto. Mês passado. Na cidade é bem complicado. Na cidade já não é a mesma coisa. Mês passado eu fiz um evento. Mas também sou amigo dos meninos. A gente só não troca aquele network, aquela conversa conexão sobre negócio. Sobre negócio. Mas o resto de boa. Mas o resto a gente se fala. Tudo bem. Mês passado. Eu até jogo, participo do time de futebol do mesmo de Bruno Story também. Tem de Bruno, né? De Bruno. Cresci, sou amigo da Beca, sou amigo dele, a gente cresceu junto, a infância da gente foi junto todinho. Para você, ainda é massa, mas também porque o esporte une, né? Talvez porque o meu esporte é totalmente diferente. E o que eu escolhi. Daqui a pouco eu vou falar sobre paintball também, a gente ainda tem tempo. Mas deixa eu contar para você. Mês passado eu fiz um evento aqui na cidade, com um padrão mais elevado. Eu tinha cerca de 50 barbeiros lá dentro. Um era que já cortava cabelo e é meu ex-aluno. E outros 2 é que tem vontade de ser barbeiro para ver se valia a pena se matricular, foi pro evento. Mas o resto tudo de fora. Eu não, tipo assim, não é que eu esteja causando represália, que a galera não é unida nem nada. Mas a gente poderia se juntar ainda mais. Como, por exemplo, você pega aí o Safadão. Na minha mente, existia uma briga entre Safadão, Avião e o Embaixador. Na minha cabeça. Aí chega o Safadão e une todo mundo. Junta todo mundo num palco só, todo mundo cantando, feliz. E assim, vai ver a conta bancária deles. Entendeu? Cresceu cada vez mais. Isso reflete para eles. Pois é, e isso a gente pode copiar. Né? Imagina, eu sempre sonhei em um complexo de barbeiros na cidade. Imagina, todo mundo atendendo num canto só. No canto só, todo mundo, mesmo um negócio extraordinário, a gente ia ser referência para o Estado, para o país, porque não existe, mas ainda é uma realidade bem difícil de alcançar. Claro que com lojas de roupa seria diferente. Com o serviço é muito mais fácil, porque a gente consegue mapear e rastrear pelo pagamento de cada serviço, né? A tecnologia ajuda para isso. Mas assim, ainda é um sonho meu, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. E hoje você está sentado aí, mas amanhã você é meu colega barbeiro. E a gente vai trocar ideia e talvez seja essa a iniciativa que estava precisando para criar uma conexão maior, para conversar de barbearia, para conversar de negócio, para conversar de expansão desse negócio aqui na cidade. Porque a gente não existe um momento da gente sentar para isso. Embora a gente tenha amizade, todo mundo se falar, né? Se encontrar na academia, enfim. Mas de falar sobre negócio é difícil, a gente na cidade da gente. Né? Mas eu tenho um outro ponto aqui pra gente fechar. Se deixar a gente conversa o dia todinho. Mas veja só, como que foi
Isso é um pouco desafiador. Você fala se você achar que dá para falar. Caso contrário, não fale. Eu mudo o tema. Como que foi o comportamento da sua família quando você... E aí você que vai entender na sua cabeça o que é família. Qual é a família para você, qual o grau, né? Qual o comportamento da sua família quando você começou a se destacar, embora às vezes nem tendo dinheiro para poder guardar, mas na cabeça das pessoas que você já está rico. Como que você foi entendido pela sua família? Me conta aí essa experiência. Pronto, primeiro, se falando de família, o que eu considero família hoje para mim é minha esposa, minha filha, meu irmão, meu pai e minha mãe. Eles são minha família. A família da minha esposa, como ela vê a família dela, já é forma diferente. Essa questão de dinheiro, porque assim, eu tenho um relacionamento de amizade muito grande com meu pai e com minha mãe, agora é muito grande mesmo. E assim, uma coisa que foi incrível, que até hoje é incrível para mim, é poder ajudar meus pais. Isso para mim é uma coisa que é sem palavras. E se falando de relacionamento, você perguntou como é que eles me viam, eu deixei de ser filho para ser meio que um herói para eles. A verdade é essa. Eu até fico meio sem jeito de falar isso, porque às vezes parece até que eu tô me achando. Tá entendendo? Mas é muito satisfatório quando você é orgulho pro seu pai e sua mãe, onde eles chegam, eles fazem questão de exaltar minhas conquistas, o ser humano que você se tornou. Existem seres humanos extraordinários, mas infelizmente, por não ser comerciante, por não se destacar financeiramente, às vezes não são tão valorizados. E graças a Deus eu sou bastante reconhecido na cidade pelo meu empreendimento, e isso é motivo de eu entendo porque eu passo por algo parecido lá em casa, como se eu fosse o herói. Mas também a visão que eu tenho não é nem só por causa de dinheiro, é porque nós somos resolvedores de problemas. Isso. Então assim, eu sou fã o pepino maior que ele não consegue resolver, já uns 15 para você. Joga pra gente, né? Joga pra gente. Então que minha esposa já foi. Já disse isso a mim, ela disse que é muito boa ser minha esposa, porque ela estava falando de qualquer problema que tenha, ela não nem pensa na solução, ela só basta ela dizer o problema e eu corro atrás e parece que a gente já tem eu me sinto pro Superman quando ela diz isso. Eu acho assim, quando você fala dos seus pais, eu acho que, tipo assim, eles na cabeça dele, né, eu acho que a nossa missão a gente cumpriu, né, fazer um cidadão de bem, ter suas próprias coisas, crescer. E é muito bom quando a gente escuta dos pais da gente dizendo que a gente é orgulho deles. Maria. Talvez minha mãe é daquela mãe que, eu não sei, assim, as mães de antigamente é muito comum ser dessa forma. Hoje em dia, essa geração de mim para baixo, hoje em dia, internet, tá? As pessoas se tornam demasiado vaidosas. Mas a minha mãe, ela já confessou para mim que a alegria da vida dela é ser mãe. Diga aí. A alegria da vida dela é ser mãe, não é ser bonita, não é ter uma roupa, não é ter um carro, não é passear. É ser mãe e criar bem os filhos dela. É isso para mim. Você sempre ouviu ela dizendo isso? Ou é de uns tempos pra cá? Não, foi mais de um tempo pra cá. Agora, Diógenes... Eu sempre soube que ela era feliz. Ela deu mais prioridade na vida dela em ser mãe do que ser ela mesma. Ela abdicou de muita coisa pra me criar, e agora tá criando meu irmão, teu irmão com 13 anos ainda. Eu sempre soube disso, mas assim, falar mesmo, ela falou mais agora. Agora, Diógenes, parte dessa fala aí é resultado do seu esforço para ser um bom filho. Porque... Em contrapartida, existem várias mulheres dizendo a minha maior decepção foi ter sido mãe. Justamente porque o menino não honra. Porque o menino dá trabalho. Eu já ouvi, eu fui criado lá em Felipe Camarão e eu já escutei muitos amigos meus morreram antes de a gente virar adulto. E muitas mães diziam assim, eu desejo que ele morra logo para eu ficar sossegada. É triste dizer isso. Né? Então assim, é uma conquista para você ouvir isso da sua mãe. Eu ouço isso da minha mãe, eu fico todo... Igual quando minha filha se arruma e diz, papai, tô linda, ela fica toda charmosa, eu fico todo charmoso quando minha mãe diz isso. Eu ia falar isso de filha agora, e eu entendo o que meu pai e minha mãe falam, porque eu agora sou pai, né? Agora você é pai. Eu sou pai, tenho uma filha de 6 meses, vai fazer 6 meses agora, e eu entendo 100% o que eles estão dizendo. E antes a gente só era filho, né? A gente só era filho e irmão, porque tem irmão, mas agora a gente tá no lado de pai. Felipe é pai também,